Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Dimensionamentos de Pavimentos Rodoviários. Hoje é nosso segundo dia da nossa maratona e hoje vamos falar de método de CBR, onde vamos resolver um exercício prático dimensionando um pavimento, neste caso encontrando as espessuras das suas camadas. Antes de aplicar qualquer fórmula ou gráfico deste método, nós precisamos confiar nos dados que somos fornecidos a partir dos ensaios dos laboratórios. O ensaio de CBR é que revela a verdadeira capacidade do suporte do subleito. Né? É como se fosse um check-up de uma estrada antes de uma cirurgia da pavimentação. Antes de nós começarmos a dimensionar, precisamos ter este dado que é muito crucial, que é muito importante, denominado CBR. Como é que é feito o ensaio de CBR? O ensaio de CBR é feito a partir de colheita da amostra. Né? O CBR significa Índice de Suporte de Califórnia. É um índice que expressa a capacidade de suporte do solo. Significa que a partir da amostra que nós vamos escolher, vamos pegar nesta amostra e vamos ao laboratório e lá faz alguns ensaios e esses ensaios vão ditar, portanto, a resistência, a penetração, né, desse solo. Então, a partir deste solo, que é colhido a amostra no local onde a estrada será construída ou será reabilitada, nós pegamos essa amostra para o laboratório e nos dá algum resultado com base nos testes que lá são feitos. E temos aqui, por exemplo, uma tabela que ilustra aquilo que são os ensaios realizados em detrimento dos solos que são colhidos em vários locais. Temos aqui, por exemplo, solos colhidos em locais onde a estrada vai ser construída e temos também aqui solos colhidos em câmaras de empréstimo. Aqui onde a estrada será construída, faz-se ensaios que vão classificar aquilo que é o próprio solo. Temos aqui análise granulométrica, temos limite de consistência, temos compactação modificado, temos também o CBR. Então, estes ensaios são realizados aqui nos solos da fundação, nos solos do terreno locais onde a estrada será construída. E também temos aqui os solos de câmara de empréstimo. Esses solos vêm para reforçar a camada existente nos solos de fundação. Aqui, por exemplo, nesse solo de câmara de empréstimo, também iremos fazer os ensaios de análise granulométrica, também iremos fazer o limite de consistência, que são limite de plasticidade, limite de liquidez. Depois também iremos fazer o ensaio de compactação modificado, iremos fazer o ensaio de CBR e também iremos fazer análise granulométrica da areia que podemos colher num dado rio. Né? Aqui podemos ver, temos uma imagem que ilustra a câmara de empréstimo. Aqui é o local onde estamos a fazer um empréstimo de material para poder reforçar os nossos solos da fundação, os nossos solos locais da fundação. Então, aqui temos agora um exercício prático para podermos dimensionar o pavimento. E diz aqui, dimensione o pavimento abaixo com as características do CBR das camadas de subleitos e subbase. Aqui tenho um pavimento que já tenho aqui algumas características do CBR da subbase, também tenho características do CBR do subleito. Eu quero saber aqui quais são as espessuras das camadas em função deste material que eu tenho aqui. Lembrar que eu coloquei aqui essa figura de propósito só para dar aqui uma recordação que estamos aqui perante um revestimento asfáltico, um revestimento flexível, porque aqui tenho aqui um revestimento de 5 centímetros de asfalto. Então, neste caso, há uma diferença entre essas duas figuras, é que aqui tenho aqui um reforço do subleito, mas aqui não tenho como tal expresso o reforço do subleito. Irei apenas dimensionar as espessuras que são dadas. Tenho aqui a espessura 1, que é a espessura do revestimento. Aqui no nosso exercício já vem claro que é igual a 5 centímetros. Então, teremos o revestimento, temos também a espessura 2, e temos a espessura 3 e somada toda essa espessura vão me dar uma espessura E. Então vamos agora resolver esse exercício prático, vermos como é que funciona e
e isto vai fazer bem a nossa aprendizagem. Como é que funciona o método de CBR? O método de CBR, ele funciona em dois sentidos. Podemos usar a fórmula ou podemos recorrer ao ábaco. A fórmula diz que E é igual a 100 mais 150 raiz quadrada do P, temos índice do CBR mais 5. Então, este P é o peso, ou seja, a carga da roda. Vai em função varia de região para região. Em nosso caso, cá em Moçambique, nós costumamos usar por vezes 5.500 kg por roda e alguns têm usado 4.100 kg por roda, mas eu recomendo sempre a usar 5.500 kg por roda, ok? É uma recomendação técnica. Então este é um ábaco para podermos utilizar no dimensionamento de pavimentos. Também pode-se usar esta fórmula aqui, que também funciona melhor no dimensionamento de pavimentos. Vamos agora ao exercício para a sua resolução. Ok, iniciando a nossa resolução, nós temos aqui a nossa camada, como dizíamos, em que a camada subleito tem um CBR igual a 7%, a camada subbase tem um CBR igual a 20%, e temos aqui o nosso revestimento, que é igual a 5. Ok, como é que nós vamos resolver isto? Como é que vamos encontrar, portanto, as outras camadas, a espessura das outras camadas? Como é que podemos encontrar? Primeiro temos que ter em conta o peso da roda. Nós sabemos que o nosso peso da roda, como dissemos, é igual a 5.500 kg por roda, ou simplesmente 5,5 toneladas por roda. Então, depois de termos aqui o nosso peso da roda, temos também que ter em conta o seguinte, que esta espessura, que eu vou designar ela de espessura total, essa espessura total é igual ao somatório da primeira mais a segunda mais a terceira espessura. Somar essas três espessuras é igual a esta espessura geral, porque ela tem essa dimensão toda. Primeiro iria escrever a minha fórmula, que diz que a espessura é igual a 100 mais 150 raiz quadrada de P, que é o peso da roda, sobre índice de CBR mais 5. Esta é a fórmula. Então, para a espessura total, eu disse que a espessura total é igual a espessura 1 mais a espessura 2 mais a espessura 3. Ou seja, somando estas três espessuras, vai me dar a espessura total. Por isso eu coloquei aqui a espessura total igual a espessura 1 mais a espessura 2 mais a espessura 3. Então, essas espessuras tem a ver com o CBR de subleito, porque a espessura total, ela, toda a força vai descarregar aqui no subleito. Mas também temos, como nós temos o CBR de subbase, essas duas espessuras, as cargas destas duas espessuras serão descarregadas aqui na subbase, Sendo assim, eu teria aqui um E', que poderia ser usado para somatório de E1 mais E2. Quer dizer que E1 mais E2 é igual a um certo E'. Não é? E' é igual a E2 mais E1. De somar esse E2 e este E1 será igual, somar essa espessura 1 mais a espessura 2 é igual a uma certa espessura E'. Então, o que eu tenho em mente que esta espessura ET e esta espessura E', elas têm a ver exatamente com o CBR que está aqui, ok? Elas têm a ver com o CBR que aqui está. Assim sendo, eu poderia calcular o E total a partir desta fórmula aqui, em que teria que o E total será igual a 100 mais 150 raiz quadrada de 5,5. Aqui o valor aqui deve entrar em toneladas. Os 5.500 kg por roda, eu converti ele em tonelada, que deu 5,5. Então, mais o 100 que é da fórmula, dividido isto por 7 mais 5. Aqui 7 é o valor do CBR, não é? Do subleito. Eu primeiro sempre tenho que ter este valor do subleito estabelecido, não é? Em função de ensaios de colheita da amostra.
Então, o meu ET, neste caso, seria igual a 100 mais 150 vezes raiz quadrada de 5.5 sobre 7 mais 5. 7 é este valor do CBR, ele entra assim como está em número, não em percentagem. E depois teria aí esta espessura ET igual a 38 centímetros, o valor que me dá da expressão aqui em centímetro. Também iria fazer o mesmo para o E'. E' é a espessura que vai suportar essas duas espessuras. O meu E' é igual a 100 mais 150 vezes raiz quadrada de 5.5 sobre 20 mais 5. O 20 também corresponde a este CBR da subbase. O 20 corresponde ao CBR da subbase. Também aí teria a minha expressão que E' seria igual a 18 centímetros. Estabeleço um sistema de equação em que terei três incógnitas a calcular. Conhecida a incógnita E1, que é igual a 5 centímetros. Assim sendo, irei calcular facilmente, irei encontrar a razão, ou seja, a correspondência das outras espessuras em função do sistema de equação que irei criar. Assim terei, então, como já tenho o ET é igual a 100 mais 150 vezes raiz quadrada de 5.5 sobre 7 mais 5. Como dizemos que o 7 entra sempre numérico, não a percentagem. Assim, irei calcular o valor de ET usando a minha calculadora. Teria aí raiz quadrada de 5.5 vezes 150 mais 100, tudo isso dividido por 7 mais 5, que é 12. Então me dá 37,64 centímetros. Agora, existe aqui algo importante que temos que aprender. Tratando-se de camada, temos que imaginar que essas camadas serão colocadas na sua construção por via de compactação. Então, a máquina compactadora conseguir perfeitamente encontrar o 37,6 será meramente complicado, por isso temos que arredondar para 38 centímetros. Temos que arredondar por excesso para 38 centímetros. Assim sendo, teria aí o meu E total é igual a 38 centímetros. Também iria fazer o mesmo para o cálculo do E'. Para o E', eu iria colocar aí o 100 mais 150 vezes raiz quadrada de 5.5 dividido por 20 mais 5. O 20 corresponde ao valor numérico do CBR, né? Ao valor numérico do CBR, neste caso da subbase, não em percentagem, mas apenas o valor numérico. Pois iria calcular este valor, teria raiz quadrada de 5.5 vezes 150 mais 100, isto dividido por 25, que é parte de 20 mais 5, vai me dar 18. Então eu coloco aí 18 centímetros, ok? 18 centímetros. Continuando com a nossa resolução, após calcular o ET, que é a espessura total, que deu-nos 38 centímetros, e o E', que deu-nos 18 centímetros, então vamos pegar esses dois valores e substituirmos aqui nessa expressão, né? Onde teremos o nosso E1 mais E2 mais E3 seria igual a ET, e E2 mais E1 igual a E'. E sabemos também que a espessura 1 é igual a 5 cm, como foi estabelecido aqui, né? A espessura 1 é igual a 5 cm. A espessura 1 é igual a 5 cm. Então, assim sendo, irei substituir esses valores, pegando o ET, colocando aqui, e pegando o valor de E', colocando aqui no espaço de E'.
teria mais ou menos uma expressão desta natureza, em que o somatório de E1 mais E2 mais E3 seria igual portanto, ao 38 centímetros, e o E2 mais E1 igual a 18 centímetros, e a espessura 1 permanecia com 5 centímetros. A partir disto, iria continuar a resolver o meu sistema de equação, procurando encontrar o valor de E2 e o valor de E1. Então, aqui a expressão a seguir seria pegar o valor de E1 e colocar aqui nesse espaço do E1, né, de forma a obter o E2. E teria o E2 seria igual a 18 menos E1. E E1 é igual, nesse caso, igual a 5 centímetros. Então, pegando o E2 igual a 18 menos 5 centímetros, teria E1 continuava a 5 centímetros, E2 18 menos 5, e faltaria apenas encontrar o valor de E3, porque aqui já tenho o valor de E2, que é 18 menos 5, e vai me dar, portanto, 13 centímetros. Feito isto, irei obter aqui irei aqui obter E1 igual a 5, E2 igual a 13 centímetros, e pegando 13 e colocando nessa expressão inicial, onde diz que E1 mais E2 mais E3 igual a 38, eu vou pôr aqui no lugar de E1, vou colocar 5 centímetros, no lugar de E2 vou colocar 13 centímetros, e resta-me apenas calcular a espessura 3. Assim, é só pegar o primeiro membro aqui, uma parte do primeiro membro, passar para o segundo membro em forma de subtração. Assim sendo, a camada da subbase ficaria com 20 centímetros, a camada da base ficaria com 13 centímetros e a camada de revestimento permanecia com, portanto, 5 centímetros. Esta é a resolução feita com base nos ensaios, ou seja, nos dados do CBR fornecido. Poderão variar essas espessuras em função do subleito fornecido. O subleito é que vai ditar, portanto, aquilo que são os seus resultados a obter na sua espessura. E assim poderíamos dizer que a nossa estrada teria, portanto, uma secção transversal igual a esta, em que as espessuras da base e subbase estão aqui descritas. Temos a base de 13 cm, revestimento 5 e subbase de 20 cm. E depois, no final da aula, irei ilustrar uma parte do projeto de estrada, uma parte já com dimensionamento e alguns desenhos feitos, só para poderem apreciar como fica no final. Vamos agora avançar para outro método, usando neste caso o ábaco, para podermos também encontrar as espessuras. Pela lógica, existe uma relação entre esses dados das espessuras usados, calculados a partir da fórmula, e os dados das espessuras calculadas em função do ábaco. Normalmente, em função do ábaco, as espessuras apresentam-se, se calhar, reduzidas ou maior em função desta, não dão taxativamente iguais a estas usadas a partir da fórmula. Vamos agora avançar para o nosso ábaco. Então, vamos continuar com a nossa resolução do nosso exercício aqui. Desta vez usaremos o ábaco para resolver o mesmo exercício. A ideia é encontrar as espessuras a partir deste ábaco, sendo fornecido os dados do CBR, neste caso o CBR do subleito, que é igual a 7%, CBR da subbase igual a 20%, e a camada do nosso revestimento é igual a 5 cm. E também adotamos aqui o peso da nossa roda igual a 5.500 kg por roda. É o peso da nossa roda. Aqui temos o nosso ábaco, que é utilizado para dimensionamento de pavimentos usando o método CBR. E aqui estas linhas simbolizam, portanto, as cargas nas rodas. E aqui na horizontal, esses números simbolizam os valores de CBRs em percentagem. E aqui
no sentido vertical, nós temos aqui as espessuras dos nossos pavimentos em centímetros. Aqui a ideia será a mesma, nós temos que calcular o E total e depois calculamos também o E' em função agora do nosso ábaco. O que nós vamos fazer? Aqui temos, por exemplo, para encontrar o ET, neste caso o E total, essa espessura total, para encontrarmos, temos o CBR aqui de 7%, nós vamos para aqui, para o nosso ábaco, e vamos até aqui no 7%. Aqui no 7%, vamos fazer uma linha, e esta linha vai cruzar, portanto, o nosso gráfico aqui, onde a carga é igual a 5.500 kg por roda. Então fazemos uma linha daqui até este ponto e vamos obter este lado as nossas espessuras. Assim como também para CBR da subbase, que é igual a 20%, nós também vamos buscar aqui até no 20% do CBR e fazemos a linha, e a linha vai cruzando, neste caso no sentido horizontal, para encontrar aqui as nossas espessuras. Temos aqui o nosso CBR de 7%, então vou aqui posicionar no 7%, vou fazer uma linha vertical até encontrar aqui a minha linha de carga. Então, ao cruzar aqui a linha de carga, irei fazer uma linha horizontal para este lado e, portanto, vou ter aqui uma leitura de 34 centímetros. Assim como também para o CBR da subbase, irei aqui parar aqui no 20, vou esticar esta linha vertical até a linha de carga. Então, ao intersetar a linha de carga, irei criar uma linha horizontal para este lado, irei criar uma linha horizontal para o outro lado. Aqui também vou ter uma espessura do E'. Então, assim sendo, como dissemos que é o E total a partir do CBR de 7%, encontramos ele 34 centímetros, e o E' a partir do CBR, que é de 20%, é igual a 18. Depois disto, irei também usar quase da mesma equação que nós usamos anteriormente, já agora com o ET e E' diferente. Então, feito isto, irei também calcular usando o mesmo princípio e para obter, neste caso, as outras espessuras. Esta equação irei deixar como um exercício para vocês e aguardo a resposta do vosso lado até amanhã. Se gostou da aula, clica aí abaixo, não deixe de comentar, diga alguma coisa, se tiver alguma dificuldade, se tiver algo a acrescentar, vamos debater em torno da ciência. Até mais vezes.